Uma linda tarde de domingo e aqui na Flórida, comemorando meu aniversário, né? Começou na sexta, sábado, domingo. Agora, quero aproveitar aqui, nós estamos aqui esperando essa ponte abrir. A Bíblia fala em Malaquias 3:10, né? Que Deus abriria as janelas dos céus e derramaria sobre nós bênçãos sem medidas. Então são janelas de oportunidades. Então veja bem, eu estou aqui esperando. Nós tivemos que fazer por rádio um contato com a rádio, com a torre da ponte, e pedimos para que ela abrisse. A torre fez o quê? Pediu o nosso nome, o nome do barco, e ela deu a resposta. Falou assim: olha, eu vou abrir daqui a pouco. Nos deu 4 minutos de espera. Agora você está vendo? Está sendo aberta a ponte. Isso aqui, nós estamos na Palmetto Road. E agora nós podemos ir. Então veja bem, se a Bíblia fala que Deus vai abrir as janelas dos céus sobre nós, é preciso você fazer o quê? Ter uma atitude. Primeiro, chegar próximo. Não deu para abrir essa ponte meia hora antes. Eu tinha que chegar bem próximo, estabelecer a conexão, fazer o pedido e aguardar. E agora veja o que acontece. A ponte está se abrindo. Então Deus está também nos dando janelas de oportunidades. Hoje é 28 de novembro de 2021. Quem sabe você já não desistiu, pensando, já está fazendo planos para 2022 e já enterrou 2021, achando que já não tem mais chances. Janelas de oportunidades, é isso que Deus está falando com você. Agora eu estou aqui filmando o céu, veja bem, imagina a sua oração, imagina as suas palavras, os céus abertos sobre as nossas cabeças. Você vai para o infinito. Então que tal você mudar a sua atitude? Eu tenho falado muito de Deus, tem me dado esta revelação, que são o quê? Você restituir, você ressuscitar, trazer de volta os sonhos que foram perdidos, né? Sonhos, projetos, planos, ideias e oportunidades que foram perdidas. Quando Deus levou Ezequiel diante de um problema, que era o vale de ossos secos, o que ele falou com Ezequiel? Ele apresentou o desafio. Então Deus nos apresenta desafios diariamente. Agora, o que você faz com os desafios que Deus te apresenta? Eu costumo ver as pessoas dizer: ih, é muito difícil, ih, é muita terra para o meu caminhãozinho. Imagina, quem diria eu? Às vezes nós ficamos colocando obstáculos que não existem, ou impossibilidades, melhor dizendo, que não existem. Então veja que diante do vale de ossos secos, que eu gosto de dizer, diante do teu vale de sonhos secos, de projetos secos, de planos secos, de ideias secas e de oportunidades secas, sabe aquela oportunidade que você já perdeu, aquelas coisas que você fala assim, nem volta mais, já passou? Não, é possível. Então, diante do vale de ossos secos ou de sonhos secos, Deus apresentou para Ezequiel, e o que ele fez? Uma pergunta. Então aqui a pergunta, o que é? Deus mostrando uma possibilidade, Deus dando a ele uma oportunidade. Eu sei que já perdeu, eu sei que está perdido, mas se você abrir a sua boca e falar o que Deus quer que você fale, que olha interessante, Deus mostrou para Ezequiel, não é? E o que ele fez? Ele mesmo falou as palavras. Sabe quando a gente ia para a escola e ficava cutucando na hora da prova aquele colega de classe, porque às vezes a pessoa não estudava e ficava lá, né, fazendo a pergunta? Então Deus fez o quê? Falou: Ezequiel, eu vou falar o que você tem que falar. Ele combinou com ele, falou assim: as palavras que eu falar, você fale, que vai acontecer uma mudança. E Ezequiel fez o quê? Se abriu para receber aquilo que Deus estava soprando. Olha que Deus maravilhoso. Ele levou Ezequiel diante de um grande obstáculo, impossível, de ossos secos,
e ele fez a pergunta, Ezequiel já respondeu com sabedoria, ele disse, tu sabes, Deus é que sabe. Agora, não tira a minha responsabilidade, que é, Deus pediu o que para Ezequiel? Pediu uma coisa difícil? Aqui é Boca Raton, é o Lake Boca. Mas Deus pediu uma coisa difícil para Ezequiel? Não. Ele mandou Ezequiel fazer um estudo sobre os ossos secos, sobre faculdade ou fazer cursos. Ele disse apenas o quê? Que era para ele abrir a boca dele. Essa ponte se abriu porque nós abrimos a nossa boca aqui. Essa ponte se abriu porque eu abri a boca e eu falei assim, eu estou pedindo para que se abra esta ponte porque eu quero passar, eu preciso passar. Então Deus disse a Ezequiel que ele devesse fazer o quê? Falar com aquela situação. Então o que você tem que fazer? Você já conversou com o teu dinheiro? Você já conversou com o teu obstáculo? Você já conversou com os problemas que surgem? Você já conversou com o teu sonho? Você já conversou com o teu projeto? Quando eu tinha menos de 18 anos de idade, eu conversava com a minha empresa. Quem diria que um dia eu teria uma empresa aqui nos Estados Unidos? Nunca passou isso na minha cabeça. Mas com 16 anos, com 17, eu projetava. Eu fazia o logo da empresa que eu gostaria de ter. Então eu conversava com o meu sonho. Nós temos que aprender a fazer isso, conversar com os nossos sonhos. Quem diria que um dia eu teria uma empresa aqui nos Estados Unidos? Nunca passou isso na minha cabeça. Mas com 16 anos, com 17, eu projetava. Eu fazia o logo da empresa que eu gostaria de ter. Então eu conversava com o meu sonho. Nós temos que aprender a fazer isso, conversar com os nossos sonhos. Conversar com as coisas que estão à nossa volta. Deus mandou Ezequiel conversar com o problema. Você tem que aprender a conversar, mas sob a revelação do Espírito Santo. Às vezes a gente até conversa, mas fica falando o quê? Falando que não vai dar certo, fica buscando opiniões de pessoas que não têm a mesma fé, que não estão compartilhando. Mas Deus falou, Ezequiel, fale isso. E ele conversou com a situação. E o que aconteceu? É interessante que as janelas de oportunidades, né, elas vão se abrindo quando a gente é fiel. Não é só financeiramente, quando a gente é fiel naquilo que Deus nos mandou falar. Ezequiel mandou Deus falar com os ossos secos e ele disse exatamente o que ele deveria falar. Se fosse eu e você, talvez hoje, a gente fica, Deus, faz um milagre aqui. Senhor, olha que situação que eu estou, olha os ossos secos, olha como é que está horrível. E fica fazendo o quê? Uma oração de lamúria, uma oração que não vale nada. Infelizmente o diabo cegou e bloqueou o entendimento e as pessoas estão fazendo orações que não valem para nada a não ser piorar a situação. Eu vejo orações que estão amarrando mais ainda a vida da pessoa. As pessoas às vezes me pedem oração, só o pedido delas, elas já aumentaram em muito o problema que elas estão enfrentando. Por quê? Olha que eu estou passando por dificuldade, olha que é uma luta, olha que eu tenho que matar um leão por dia, e apresenta uma série de dificuldades que está o quê? Piorando a situação. Em vez da pessoa estar me olhando, eu falo, meu Deus do céu, para de falar. E aí, falar o quê? Aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração. E o que o Espírito Santo vai colocar no seu coração, como ele colocou no coração de Ezequiel, foi o quê? Uma coisa difícil, uma coisa improvável na mente humana. Mas Ezequiel seguiu fiel e falou assim, ok, eu vou falar. O que custa você falar? Agora, falar as palavras corretas, falar as palavras que vão trazer vida e não morte. Tem muita gente que está fazendo oração e que a oração está trazendo mais morte do que já existe, está agravando o problema mais do que ele já está. Por quê? Por causa das palavras. As nossas palavras têm o poder de criar. As nossas palavras têm o poder de abrir o mar vermelho. As nossas palavras têm a capacidade extraordinária de criação. Em Cristo, eu e você somos co-criadores. Nós também criamos as coisas. Deus chamou Adão lá no Jardim do Éden e falou, Adão, eu estou criando aqui uns animais. Você pode me ajudar? Vem criar junto comigo. E Adão foi criar junto com ele. Ele criou os animais e falou para Adão, cria o nome desses animais. E Adão começou a criar o nome daqueles animais e aí eles passaram a existir com o nome. Então Deus chegou para Ezequiel e falou assim, olha, fale, ossos secos, eu profetizo vida sobre vocês. E quando ele fez essa promessa, Ezequiel fala o quê? Que ele começou a sentir
uma coisa, um movimento de ossos. Sabe o que é isso? As peças começam a se encaixar. Ele começou a ver que o que estava em desordem, tem um espírito de desordem que gosta de atuar na vida das pessoas. Tem a vida da gente, sabe quando a pessoa fala, minha vida está uma desordem, está bagunçada, é uma bagunça emocional, uma bagunça espiritual, uma bagunça financeira, uma bagunça sentimental, uma bagunça na casa, é o espírito de desordem. Tem um espírito de desordem que vem atuando para colocar desordem. Então os ossos estavam o quê? Em desordem. Estava um osso esparramado para um canto, outro osso esparramado para o outro, e aí quando ele falou, entra vida, um barulho de ossos secos começou, foi osso batendo para lá, porque os ossos estavam separados, cada um para um canto, começaram a se ajuntar, começaram a entrar em ordem. Então profetiza ordem, profetize, faça orações, não é ficar implorando para Deus resolver o teu problema. Deus não nos mandou ficar falando com Ele para resolver. Deus nos deu, eis que vos dei poder e autoridade sobre todo o mal. Te dou poder para você pisar a cabeça do escorpião, da serpente, do mal. E se você beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Ide, curai os enfermos e ressuscitai os mortos. Ele está dando você a autoridade. O que é autoridade? O guarda policial rodoviário, não é, quando a pessoa está dirigindo o carro, o que ele faz? Ele vai, entra na frente e o carro para, porque ele usa da autoridade. Agora preste atenção que ele não liga para o governador, para o presidente, olha, tem vindo um carro suspeito aqui, o que eu faço? Devo parar? O senhor pode parar esse carro para mim? Não, ele usa da autoridade, para o carro, examina e faz o que precisa ser feito. Então você precisa aprender a usar a autoridade que Deus te deu, e assim você desfrutar das bênçãos que Ele nos concede. As janelas de oportunidades estão aí. Você já desistiu de 2021? Já amaldiçoou também 2021 como muitos? E esse ano não vejo... Não, abençoe. Abençoe esses últimos 45 dias do mês de 2021, porque Deus muda da noite para o dia, porque a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer, ou seja, são coisas rápidas que Deus faz. Então janelas de oportunidades estão aí para a sua vida. Não adianta ficar esperando 2021. Aliás, eu não mais me coloco debaixo do calendário romano que nós vivemos. Eu vivo ele, hoje é domingo aqui, mas eu estou debaixo da autoridade do calendário divino. Sabe quando é que começa o calendário divino? Em setembro, outubro. Então Deus chegou para Ezequiel e falou assim, olha, fale, ossos secos, eu profetizo vida sobre vocês. E quando ele fez essa promessa, Ezequiel fala o quê? Que ele começou a sentir uma coisa, um movimento de ossos. Sabe o que é isso? As peças começam a se encaixar. Ele começou a ver que o que estava em desordem, tem um espírito de desordem que gosta de atuar na vida das pessoas. Tem a vida da gente, sabe quando a pessoa fala, minha vida está uma desordem, está bagunçada, é uma bagunça emocional, uma bagunça espiritual, uma bagunça financeira, uma bagunça sentimental, uma bagunça na casa, é o espírito de desordem. Tem um espírito de desordem que vem atuando para colocar desordem. Então os ossos estavam o quê? Em desordem. Estava um osso esparramado para um canto, outro osso esparramado para o outro, e aí quando ele falou, entra vida, um barulho de ossos secos começou, foi osso batendo para lá, porque os ossos estavam separados, cada um para um canto, começaram a se ajuntar, começaram a entrar em ordem. Então profetiza ordem, profetize, faça orações, não é ficar implorando para Deus resolver o teu problema. Deus não nos mandou ficar falando com Ele para resolver. Deus nos deu, eis que vos dei poder e autoridade sobre todo o mal. Te dou poder para você pisar a cabeça do escorpião, da serpente, do mal. E se você beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Ide, curai os enfermos e ressuscitai os mortos. Ele está dando você a autoridade. O que é autoridade? O guarda policial rodoviário, não é, quando a pessoa está dirigindo o carro, o que ele faz? Ele vai, entra na frente e o carro para, porque ele usa da autoridade.
Agora preste atenção que ele não liga para o governador, para o presidente: olha, tem vindo um carro suspeito aqui, o que eu faço? Devo parar? O senhor pode parar esse carro para mim? Não, ele usa da autoridade, para o carro, examina e faz o que precisa ser feito. Então você precisa aprender a usar a autoridade que Deus te deu, e assim você desfrutar das bênçãos que Ele nos concede. As janelas de oportunidades estão aí. Você já desistiu de 2021? Já amaldiçoou também 2021 como muitos? E esse ano não vejo... Não, abençoe. Abençoe esses últimos 45 dias do mês de 2021, porque Deus muda da noite para o dia, porque a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Ou seja, são coisas rápidas que Deus faz. Então janelas de oportunidades estão aí para a sua vida. Não adianta ficar esperando 2021. Aliás, eu não mais me coloco debaixo do calendário romano que nós vivemos. Eu vivo ele, hoje é domingo aqui, mas eu estou debaixo da autoridade do calendário divino. Sabe quando é que começa o calendário divino? Em setembro, outubro. O ano novo bíblico começa em setembro. O ano novo que o judeu segue o calendário divino, não é um calendário judaico. O judeu segue o calendário divino. E nos meses de setembro, outubro, Deus sempre me revelou muitas coisas, me deu palavras proféticas. E eu falava assim: nossa, eu estou recebendo uma palavra profética para daqui 3 meses. Deus falava por quê? Eu não sabia, mas já era o ano dele, o calendário divino, o ano de Deus, o calendário bíblico. É isso que você tem que se submeter. Então, não importe o tempo, comece a dizer que as janelas de oportunidades estão se abrindo sobre você e entre por elas. Olha agora, nós vamos avançando. Depois que aquela ponte se abriu, depois que aquele bloqueio foi tirado, começa a fluir. E agora, para onde nós estamos indo? Para onde eu estou indo? Para o mar aberto. Estou indo para grandes conquistas. A Bíblia fala que aqueles que descem em águas profundas conhecem as grandezas de Deus. Muitas vezes nós temos medo de avançar. Por exemplo, isso aqui, agora eu vou entrar num mar aberto. É um outro desafio. Mas primeiro, a ponte se abriu. A ponte que estava me bloqueando, eu falei com ela, ela se abriu e agora nós estamos seguindo a nossa jornada. E para quê? Para ficar na água rasa? Não, eu quero ir para o mais fundo. A Bíblia fala em Provérbios que aqueles que descem nos mares profundos, estes veem a glória de Deus. Muitas vezes a gente fica o quê? Com medo do fundo e ficamos no rasinho, brincando. É gostoso, mas Deus nos faz um desafio para irmos para águas mais profundas. Quando os discípulos estavam passando um problema financeiro, fome, lá em João 21, ele disse: vai mais para o fundo, lance a sua rede para o mais fundo que você puder. E eles lançaram as redes na parte funda e colheram 153 grandes peixes. Eles colheram um resultado financeiro extraordinário que mudou a história deles. Então agora, veja bem, o que está bloqueando você? Aquela ponte estava me bloqueando. Agora ela abriu, eu estou caminhando e seguindo vou entrar para este mundão que é este mar que você está vendo. Olha aqui, na plateia vai ter sempre gente te assistindo. Alguns vão te incentivar, outros vão te querer desanimar. Mas não, siga em frente e você vai ver a glória de Deus, você vai ver o projeto de Deus. E agora eu vou ter que sair um pouco daqui também, porque senão eu tomo um banho já, né? Nós vamos entrar mar adentro. É isso que eu quero que você aprenda. Vamos para as águas profundas, vamos pescar grandes peixes, vamos viver a glória do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Bênçãos e beijos no teu coração. Weber Pinheiro, juntinho com você o ano inteiro. Hoje o mar tá calmo ainda, mas normalmente aqui tá agitado e a gente tem que acelerar fundo. Mas está mais calmo hoje, a gente vai mais devagar. Deus te abençoe, fica com Deus.